Hello, hello, hello! Bem-vindos a mais um Cine com Matt. Eu tô de volta aqui com vocês para falar de um assunto um pouquinho diferente. Hoje eu não vou trazer crítica para vocês, nem nenhuma novidade, quer dizer, não novidades específicas. É um vídeo diferente, como eu falei, ele vai ser um pouquinho mais longo, mas eu peço que vocês fiquem comigo porque eu acredito que seja um assunto interessante, vocês vão gostar. Mas antes de eu entrar no vídeo de hoje, vou lembrar vocês de vocês se inscreverem no canal e ligar a notificação aí no sininho e deixar logo aquele like aqui pra mim. Então, vamos ao assunto de hoje. Hoje eu tô trazendo pra vocês um assunto porque essa semana eu tava vagando pela internet e me deparei com alguns artigos em referência a um filme que vai ser lançado, se não me engano, no ano que vem, que vai ser estrelado pelo Adam Driver, Lady Gaga, dirigido pelo Ridley Scott. O nome do filme é House of Gucci. Eu já vou chegar nesse filme pra vocês, mas antes de eu entrar no assunto desse filme, que é um assunto que eu quero falar, que envolve essa introdução que eu vou fazer aqui, eu tenho que falar para vocês sobre a quebra da quarta parede. Vocês sabem o que é a quebra da quarta parede? Então eu vou explicar aqui para vocês entenderem melhor. A quebra da quarta parede não tem mais ou menos uma data de quando esse conceito foi criado, mas presume-se que ele veio lá da Idade Média, na época dos teatros saltimbanco, que eram quando os atores viajavam de cidade em cidade numa carroça e colocavam um pano na frente da carroça, de um dos lados da carroça, para esse pano sumir depois quando a apresentação fosse começar. Esse pano seria a quarta parede. Então, a partir disso as coisas foram se desenvolvendo, então vou resumir para vocês, para ficar mais fácil o entendimento. Imaginem que vocês têm uma caixa. A caixa tem uma, duas, três, quatro paredes. O teatro ele é assim, tem as duas paredes laterais, que são as coxias, tem a parede do fundo, que é geralmente onde fica o cenário, e a quarta parede fica onde? A quarta parede nada mais é do que essa parede invisível que divide os atores da plateia. No século XVIII, Diderot, ele disse que para os atores fazerem algo mais realista, que não seja tão fictício, mas que faça com que a plateia mergulhe mais no universo que está sendo apresentado para eles ali, os atores deveriam imaginar que a plateia simplesmente não existe. Ou seja, existe uma parede que divide de fato os atores da plateia. Então, o termo a quarta parede foi surgindo a partir dessas coisas que eu já expliquei para vocês. Então, eu vou trazer para vocês um acréscimo a esse assunto que é a quarta parede. Existe um termo na cultura pop que agora, aliás, atualmente é da cultura pop, mas ela não começou assim. Esse termo é a quebra da quarta parede. Então, o que seria a quebra da quarta parede? A quebra da quarta parede, ela é usada no cinema, no teatro, por incrível que pareça, na escrita, na arte escrita e até mesmo nos videogames. A quebra da quarta parede, ela teve origem no teatro épico de Bertolt Brecht, se não me engano pronuncia assim, que era um dramaturgo alemão. Ele acreditava que a quebra da quarta parede fazia o público ter uma imersão maior na peça, para explicar determinadas coisas, para funcionar melhor a narrativa daquela história que estava sendo contada. Então a quebra da parede nada mais é do que quando o ator reconhece que ele está sendo assistido e interage com o público que está assistindo aquela peça. Como é que isso funciona no cinema? Quando aqueles personagens dão aquela olhada diretamente para a câmera, quando aquele personagem fala diretamente com a câmera. Aqui, no meu caso, eu não estou quebrando a quarta parede porque eu tenho um diálogo com vocês. Então, a quebra da quarta parede não se aplica para a relação que eu tenho com vocês. Mas ela funciona no cinema, funciona no teatro, e no teatro ela funciona hoje em dia muito mais com o teatro de improviso, que é quando realmente os atores interagem de fato com a plateia para criar os seus números que estão sendo apresentados. Então, a quebra da quarta parede, ela funciona muito bem com uma metalinguagem. Por quê? Porque às vezes ela é usada principalmente em humor nonsense, que é aquele humor
supostamente que não faz sentido, é aquele humor mais escrachado, como por exemplo em Deadpool, que funciona brilhantemente bem, que inclusive é usado nos quadrinhos do Deadpool. Tem vezes nos quadrinhos que ele diz: nos próximos 6 frames nós vamos ter sequências de tal coisa, então escutem essa música. Se você não tem essa música, pode escutar qualquer outra. Ou quando ele olha para a câmera para fazer algum comentário no filme, quando ele diz: por que será que a mansão dos X-Men está tão vazia nos meus filmes? Será que é porque o estúdio não tinha verba suficiente para chamar os figurantes? Então, a quebra da quarta parede no Deadpool é um caso de que o personagem sabe que ele está sendo observado por alguém. É a mesma coisa no show de Truman, quando a mulher do Truman ela faz propaganda de determinados produtos, olhando diretamente para a câmera, e ele pergunta: que plateia? Para quem você está falando isso? Então, são vários tipos diferentes que a quebra da quarta parede tem. A maioria deles funciona brilhantemente bem. A série Fleabag, que é uma das séries mais aclamadas da Amazon, ela vive praticamente, ela respira com a quebra da quarta parede, mas funciona porque a quebra da quarta parede em Fleabag é uma coisa muito mais sarcástica, ajuda a aumentar o humor ácido daquela personagem. A gente consegue compreender melhor quem é aquela personagem, então ajuda a gente a ser de fato, como dizia o Brecht, ser imersos naquele universo que está sendo apresentado pra gente. Outro caso muito bom da utilização da quebra da quarta parede é na série da Netflix House of Cards. Ignorem aqui aquele caso todo do Kevin Spacey, mas eu tenho que mencionar ele nesse vídeo, porque em House of Cards, na minha opinião, é um dos casos da quebra da quarta parede que funcionam melhor. Porque às vezes o Frank, ele olha pra gente, é só um olhar pra gente entender tudo que tá acontecendo ali. A Claire também quebra a quarta parede em House of Cards. E às vezes o Frank, ele não só olha, como ele faz monólogos até mesmo longos, para que a gente compreenda determinadas situações, determinadas conspirações que são apresentadas na série. Então funciona muito bem. Obviamente que existem casos em que a quebra da quarta parede não funciona tão bem assim, que ela parece um pouco deslocada da tonalidade da obra, como na minha opinião é o caso de Enola Holmes, que também é original Netflix. Às vezes a Enola Holmes, personagem da Millie Bobby Brown, ela olha diretamente para a câmera e faz algumas piadinhas, mas não encaixa direito no contexto do filme. Então, o que eu tenho para falar para vocês aqui, além de toda essa explicação que eu dei para vocês sobre a quarta parede e sobre a quebra da quarta parede, é que ela é um recurso que já vem sendo utilizado há muito tempo, até mesmo de antes da gente imaginar que ela poderia estar sendo usada. A quebra da quarta parede já foi usada até em filmes em preto e branco dos irmãos Lumière, lá atrás na história do cinema. Então é um recurso muito bem utilizado e hoje está ganhando cada vez mais destaque, cada vez mais proeminência no mundo do cinema. Só que talvez é um recurso que esteja começando a encontrar a sua fadiga, porque convenhamos, tudo que é usado em excesso acaba se desgastando. E na minha opinião é uma das coisas que está se desgastando, porque se tá dando certo, todos os estúdios vão investir. Óbvio, é uma competição, todos estão competindo com todos ali. E é agora o ponto que eu queria chegar. O filme que eu mencionei para vocês no início desse vídeo, House of Gucci, que vai contar a história do assassinato do Gucci pela sua esposa, Patricia Gucci, que vai ser interpretada pela Lady Gaga, e dirigido pelo Ridley Scott. Ele é um filme que, segundo notícias recentes, vai usar muito da quebra da quarta parede para contar a sua história. Então, eu acredito que é um filme baseado em fatos, muito obviamente, todo mundo sabe que essa é uma história que de fato aconteceu. Então, usar um recurso metalinguístico para contar uma história real talvez não seja a melhor saída. É um filme que vai ser muito 8 ou 80, na minha opinião. Pode dar muito certo, mas também pode dar muito errado. Porque contar uma história real, veja bem, contar uma história real apresentada com atores que estão interpretando pessoas reais, você vai usar um recurso metalinguístico para contar uma história real, sabendo, no caso, aqueles personagens reais sabem que eles estão sendo observados por um público.
Eu pergunto pra vocês, vocês acreditam mesmo que isso pode dar certo? Porque na minha cabeça é muito confuso. Eu acho até que eu confundi a cabeça de vocês aqui. Mas veja bem, a história é real. Ponto. Atores interpretando pessoas reais. Outro ponto. A história será contada a partir de um uso da metalinguagem, que é a quebra da quarta parede. Como vocês acham que isso se encaixa numa história real? Então, o objetivo desse vídeo são vários, na verdade. Eu queria falar para vocês um pouco da produção desse filme, que é um dos filmes mais aguardados, diga-se de passagem. A Lady Gaga já está sendo incrivelmente elogiada pelos seus colegas de elenco. A Salma Hayek, que é participante do filme, inclusive falou que a Lady Gaga está absolutamente incrível. Então é um filme que tem um hype muito grande, principalmente para a temporada de premiações. É um filme que conta uma história muito interessante, foi uma história que chocou muita gente, choca ainda até hoje muita gente, mas as últimas novidades em cima desse filme causaram certa preocupação, porque nós vamos ter a quebra da quarta parede. Então, apesar da quebra da quarta parede ser um recurso que funcione muito bem, como eu falei pra vocês, como eu mostrei aqui pra vocês nesse vídeo, ela também é um recurso que pode funcionar incrivelmente mal e pode prejudicar uma obra que tem um potencial muito grande. Afinal de contas, um filme biográfico, que não é bem o caso, porque e não é, porque não vai contar diretamente a história dele, vai contar a história do assassinato e como foi bolado, arquitetado pela esposa dele e pela melhor amiga dela. Talvez o uso desse recurso não seja a melhor saída e pode prejudicar, sim, o produto final. Então eu tinha vários objetivos nesse vídeo, como eu mencionei para vocês. Explicar, trazer uma curiosidade para vocês do que era a quarta parede e do que significa a quebra da quarta parede e falar um pouquinho da produção desse filme, que pode ser prejudicada ou não. Eu posso estar errado, óbvio, como eu falei, pode dar muito certo, mas também pode dar muito errado. Quero ouvir de vocês aí nos comentários o que vocês acham da utilização da quarta parede, não somente em House of Gucci, mas em outras produções. Mais uma vez eu lembro vocês de se inscreverem no canal, ligar as notificações aí no sininho e deixar aquele like aqui pra mim, porque é muito importante também. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu volto depois com mais novidades pra vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima, bebês. Beijão.